Olá, meu nome é Natália e nós estamos aqui hoje para mais um podcast de literatura com a equipe 1. Hoje eu vou começar falando sobre Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, onde ele traz a referência da introspecção, que é um termo que se caracteriza a ação de fazer uma análise íntima e reflexiva sobre si próprio. Esta ação requer uma reflexão profunda sobre as experiências vividas ou sobre o que se passa de mais íntimo no seu interior. A obra do escritor alagoano, ao fazer o uso da forma autobiográfica, ao falar de si, intencionalmente mistura sua voz e outras, até então silenciadas, contrariando assim a perspectiva natural desse tipo de relato. Memórias do Cárcere é testemunho da realidade, nua e crua de quem saber por quê. Viveu em porões imundos, sofreu com torturas e privações provocadas por um regime ditatorial chamado Estado Novo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o paradoxo que tem o filme A Origem, e eu vou ler um pouquinho da sinopse para explicar o que é o filme. Bom, é um mundo onde é possível entrar na mente humana. A Cobb, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, está entre os melhores na arte de roubar segredos valiosos do inconsciente durante o estado de sono. Além disso, ele é um fugitivo, pois está impedido de retornar aos Estados Unidos devido à morte de Mal. E desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma ousada missão proposta por Saito, um empresário japonês que entra na mente de Richard Fisher, o herdeiro de um império econômico, e planta a ideia de desmembrá-lo. Para realizar esse feito, ele conta com a ajuda do parceiro Arthur e a inexperiente arquiteta de sonhos Ariadne e Ems, que consegue se disfarçar em formas precisas no mundo dos sonhos. Ou seja, o Cobb, ele tem esse dom, ou seja, ele é melhor na arte de entrar no consciente das pessoas. Ou seja, ele consegue entrar na cabeça das pessoas e ver o que ela pensou, ou o que ela está passando, ou o que ela passou em seus pensamentos. Conexão. Livro Cibercultura. Uma das principais abordagens que faz na obra é a visão que temos em relação ao RegTech, pois quando se pronunciam sobre a tecnologia, diversos textos e até mesmo resumos de estudos oficiais que abordam o desenvolvimento da multimídia retratam o processo e o progresso, falando sobre o impacto das novas tecnologias das informações sobre a sociedade e a cultura. Isso daí basicamente é o que fala a obra. Utilizar o tempo no Louvre. Uma única forma de fazer isso é estudar o mapa no museu antes de visitar. Tem gente que faz isso na hora, começando pelas salas. Se tiver facilidade para diferenciar antes o mapa, pode ser uma ótima ideia. Antes de você resolver, um dia antes, visitar o Louvre, a única coisa que você quer perder é tempo. O mapa, o que é? Então, dirigir um tempinho em casa antes de ir, dar uma estudada nele, porque as salas onde estão as obras que você mais gostaria de conhecer, faça a sua programação. Dessa forma você conseguir o máximo de tempo. Olá, agora eu vim falar um pouco para vocês sobre O Espelho, de Machado de Assis. Nesse conto aparece mais de uma vez os temas chaves do papéis avulsos: ser versus parecer, desejo versus máscara, vida pública versus vida íntima, através de uma aguda análise de comportamento humano. Machado de Assis expõe o espelho, que é a nossa alma externa, ligada ao status e prestígio social. A imagem que os outros fazem de nós é muito mais importante do que a nossa alma interna, ou seja, a nossa real personalidade. A transcendência trata-se daquilo que é além do mundo material. Trata-se aos fenômenos da natureza, metafísica. Tem origem da palavra latina transcendere, que significa ultrapassar. Globalização. Quanta do latim, plural de quantum, quando quase não há quantidade que medir, quantidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental,
quantum granulado no mel, quantum ondulado no sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, canto de louvor, de amor ao vento, vento, arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar, vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração, arte de crias ou saber, arte descoberta e invenção, teoria em grego quer dizer, o que ser contemplação. Bom, olá, meu nome é Bruna e eu vou responder a pergunta do terceiro desafio das Olimpíadas de Literatura. Bom, a pergunta é: como viver as experiências de diversas heterotopias sem se perder em meio de tantas possibilidades? Bom, é muito difícil viver em uma sociedade heterotópica onde cada um vive o seu próprio eu. E há muitas possibilidades diferentes em nosso meio, pois o ser humano é de tentar as coisas diferentes sempre. Pois é impossível viver em uma bolha e requer que a gente fure. Ou seja, a gente sempre vive o que a gente tem, as nossas próprias culturas, nossos próprios pensamentos e requer que a gente fure para a gente conseguir novas possibilidades, porque o mundo em si, lá fora, exige de novas culturas e que a gente fure para conseguir aprender a entender mais sobre elas. Bom, mas o que é heterotopia? Bom, segundo o dicionário, é o posicionamento ou localização diversa da normal ou habitual. E já segundo o filósofo Michel Foucault, que ele descreve que são lugares ou os espaços que funcionam em condições não homogêneas.